Boa noite para todo mundo, obrigada pela presença de vocês. E mais uma vez estamos aqui com o webinar do PAD, com a nossa querida Aline do CAT, ela é auditora líder do PAD e é uma honra tê-la aqui conosco. Ela também é quem realiza o curso de gerenciamento de risco, né, do PAD, o ano passado, retrasado, né, Aline? Nós fizemos aí acho que umas 2 ou 3 edições e a gente vai Foi. voltar esse ano com o curso, né, a pedidos, né? E justamente por tudo isso que a gente estava conversando agora, que já começou, a gente trocou, inverteu hoje, começou já discutindo para depois falar da aula, mas que bom e que no final a gente possa discutir também um pouquinho mais. Mas é um assunto que ele nunca tem, ele não tem um fim, né? As pessoas ainda têm muita dúvida, e principalmente na parte prática mesmo da gestão dos riscos, né? Como trazer isso para a operação de forma prática e que de fato tenha efetividade, né? E não fique só nas planilhas e na parte que as pessoas se perdem, eu vejo que as pessoas se perdem tanto, né? Na questão conceitual que esquece aí perde a essência, né, do que é do que para de fato serve a matriz para guiar a gente, né, como instrumento, como um guia, por onde a gente tem que começar, o que que a gente precisa priorizar e descer para a operação que de fato precisa, né? Mas a Aline vai conversar um pouquinho aí com a gente e podem mandando, gente, as dúvidas aí no chat, tá bom? Para vocês não perderem, né? Porque às vezes esquece. Poxa, eu queria perguntar, mas agora no final já esqueci. Vão colocando aqui no chat e a gente pergunta, vai discutindo com a Aline no final, tá bom? Perfeito, Aline, perfeito. obrigada, viu, querida, pela sua presença e disposição aqui de estar aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Cássia. É uma alegria estar aqui falando sobre gerenciamento de risco, esse assunto tão quente, tão atual e tão sempre debatido pelo PAD, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, assim que vocês estiverem visualizando em tela cheia. Pronto. Aqui, Isso, perfeito, perfeito. perfeitinho? Perfeitinho. Beleza, vamos nessa então, pessoal. Então é um prazer mais uma vez estar aqui. Tem gente do Brasil inteiro, né? Tô vendo ali Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia. Então eu tô aqui com esse sotaque de carioca, mas falo do Paraná. Então é um assunto que o PAD aborda, mas que é a realidade aí do Brasil inteiro. Não é à toa que tem gente aí de todo o Brasil. A gente está com a webinar não muito cheia, mas eu falo também para as pessoas que vão assistir gravado depois. A gente vai ter uma edição mais profunda desse tema no nosso curso de gerenciamento de risco. Depois, no final, a Cássia pode dar mais detalhes aí. Mas sejam muito bem-vindos, façam perguntas, façam as colocações inerentes aí aos seus serviços de diagnóstico por imagem, para a gente poder trocar figurinhas aqui, porque é um tema que ele é muito profundo. Eu não sou detentora exclusiva desse conhecimento, né? Eu acho que cada um que puder colocar aí as suas experiências vai estar agregando muito valor em poder trocar isso com as outras pessoas que fazem parte aqui também do nosso bate-papo. Então, vamos falar aqui de controle de riscos em diagnóstico por imagem, da falha, né? O que que a gente pode chamar de falha aí nessa nossa realidade da imagem, né? Até chegar numa excelência. A gente vem com a norma PAD nova, né? Que foi publicada e muito bem recebida em janeiro desse ano, a norma 6, aonde foi muito bem descrito, a gente foi muito feliz, aí o nosso corpo de especialistas, a CAD que homologou, a ISCOA que certificou a nossa norma também, em abordar agora esse tema de gerenciamento de risco de uma forma mais profunda, porém demonstrando uma menor burocracia, né? Ele não é um item burocrático na norma, ele se demonstra agora como um pilar de sustentabilidade mesmo, aonde as clínicas demonstrando esse gerenciamento de risco na prática, usando o gerenciamento de risco para tomada de decisão, trazem uma maior segurança e competitividade da clínica também, né? Então, a gente mostra nessa balança aí as clínicas que ainda não conseguem trabalhar com gerenciamento de risco pleno, com a gestão da qualidade plena, dentro do mapeamento aí dos seus processos, do delineamento das suas políticas, e ficam apagando incêndios sem ter previsibilidade dos resultados, né? E quando eu falo disso,
Eu não estou falando só de resultados assistenciais, eu estou falando do posicionamento dessa marca no mercado, né? Enquanto, em contrapartida, a gente tem aí clínicas maduras que conseguem utilizar esse gerenciamento de risco como uma ferramenta mesmo estratégica para a tomada de decisão. Quando a gente fala em gerenciar risco, em gerenciamento de projetos, por exemplo, a gente aborda os riscos tanto positivos quanto negativos da nossa operação, dos nossos projetos e processos também, né? Esses riscos positivos, por exemplo, a gente pode abordar tudo aquilo que pode trazer um upgrade para a nossa clínica, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um ponto forte no meu serviço, ações fortes no meu serviço, oportunidades positivas de mercado, eu preciso arriscar nesse risco positivo. Então, também é uma vertente do gerenciamento de risco que a gente pode trabalhar estrategicamente. Assim como aqueles negativos, enxergando, né, cenários catastróficos, cenários negativos de mercado, como a gente tem visto agora, né, essa parte da guerra se ampliando, da guerra estreitando aí o mercado, o fornecimento, por exemplo, de insumos, né? Hoje no nosso grupo ali de auditores, nós temos os grupos de auditores ali credenciados, né, no PAD, onde a gente debate bastante, né, assuntos ali entre os colegas. E hoje o Anderson Matosinho até não está presente aqui agora, ele falou que vai assistir gravado depois, mas ele colocou, olha, gente, já fica aí a dica, né, que com a guerra a gente vai ter diminuição do fornecimento, por exemplo, de sacolas, né, para colocar, por causa dos insumos aí petrolíferos, enfim, de plásticos, para colocar os exames. Então, será que não é uma boa oportunidade também, apesar de ter essa visão negativa, mas também não ter uma visão positiva de uma oportunidade aí de parar de imprimir laudos e economizar e trazer uma gestão de custos aí mais efetiva, disponibilizando o processo de um acesso, por exemplo, online desses resultados aí de laudos e de imagens, né? Então, são gerenciamentos que vão impactar diretamente na estratégia, no planejamento estratégico do negócio. A gente traz agora na norma 6, né, PAD, que está todo mundo estudando aí, falando, né, que está bem detalhada e que às vezes fica um pouco difícil de cumprir ou não, que ela está bem explicada e por isso também fica fácil. Então eu trouxe aqui alguns critérios, referenciando para vocês os itens, para depois vocês irem lá estudar, mas não vou ficar entrando muito a fundo aqui em conceito, não, para a gente focar bem nessa parte prática de aplicabilidade. Mas a gente tem ali no item 3.3, que trata, né, de toda essa questão aí da gestão de risco, nesse primeiro critério, que é o 3.3.1, a determinação, né, de como a gente deve enxergar a gestão de riscos mais claramente do que na versão da norma anterior. Então, dentro das exigências desse critério, ele traz ali, por exemplo, que o serviço tem que ter uma metodologia abrangente, né? Então, tudo isso que a gente já vem falando de identificar, avaliar, classificar, tratar esses riscos, né? Então, como fazer isso? Então, como que a gente coloca na prática? Cada serviço pode definir a sua metodologia específica. Depois que definir essa metodologia, ele traz que sejam implantadas, então, já que a gente está enxergando esses riscos ali delineados, mapeados, priorizados, trazer barreiras para prevenir que esses riscos venham a acontecer, né? Então, como que eu vou implantar barreiras ali para conter a execução, por exemplo, de um processo, de uma atividade crítica, trazendo mais segurança e prevenir, ou até se eu enxergo que aquele risco é inerente ao meu serviço, como é que eu vou fazer para mitigar, né, para diminuir esse risco e que amenize a execução do risco, né, quando ele vier a virar um evento ou alguma ação ali que possa ser uma potencial não conformidade na execução de um processo. E também o monitoramento disso, para ver quantas vezes ele está acontecendo, como é que a gente vai ter esses responsáveis envolvidos para estar olhando, para estar plotando isso em indicadores, para que a tomada de decisão seja definida em cima de dados palpáveis, né? Ter uma gestão dinâmica, né? Então, tá sempre atualizando isso, as planilhas do gerenciamento de risco, mapeamento de processos não podem ser uma coisa fixa, né? Que se mapeou uma vez e daí fica ali 5 anos só mudando a datinha
embaixo quando a gestão da qualidade exige que seja, sei lá, anual, bianual. E tem que ter fontes de dados concretos, né? A gente estava conversando aqui no início, antes de iniciar a gravação, enfim, com as pessoas que estavam ali bem no comecinho, de direcionar esse gerenciamento de risco para que ele não seja o mapeamento de 390 mil riscos, né? Mas que se tenha esse mapeamento em cima de dados que sejam realmente captados ali dentro do serviço e que eles sejam aplicáveis, priorizados, né? Não adianta eu pegar a planilha aí de algum colega, ou às vezes num curso ali que alguém falou, né? Ah, esse podem ser potenciais riscos, mas isso na tua região realmente acontece, né? Quantos eventos adversos já aconteceu nessa realidade? Então, assim, captar dados concretos de acordo com a realidade do serviço. O critério traz também delinear, né, responsáveis por essa gestão de riscos, né? Então, a liderança definir quem vai estar responsável, esses responsáveis comunicarem para dentro da organização tudo o que está acontecendo, trazerem treinamentos, né, para toda a equipe em cima daquilo que está mapeado, divulgar, fazer aí eventos lúdicos dentro da instituição, para que isso se torne prático, sendo gerenciado e aplicado e que tudo isso seja reportado depois também para a alta liderança, para que ela use esses dados para fazer tomada de decisão, né? E isso vem pareado ali com a transparência nessa divulgação, né? Então, tudo que for notificado, as melhorias que foram implementadas, é muito importante trazer ali para as equipes, né? Que estão notificando, que estão ajudando a implantar essas melhorias de processo, para que eles se sintam, no próximo tópico, engajados, né? Se sintam engajados nesse gerenciamento de riscos, envolvam seus subordinados também, para que isso seja cíclico, né? Então, trazendo isso para a realidade da prática clínica, né? O que que é o gerenciamento de risco nessa prática clínica? Vai ser toda a condição, né? Esse risco, o potencial do que pode acontecer, do que pode vir a ser um exemplo de um evento adverso, de uma falha de processo, aonde vai comprometer a segurança do paciente, da qualidade do exame, da confiabilidade do laudo ou da própria sustentabilidade da operação e dessa instituição, né? Então, por exemplo, um exemplo prático aí, né? Um paciente que às vezes tem uma contraindicação para o uso do contraste e que ele não foi triado, né? Não foi feita uma pesquisa, não teve uma prescrição correta ali por um profissional médico, né? Isso representa um risco assistencial, assim como também um risco legal, né? Que se ele tiver ali um evento gravíssimo aí em reação a esse contraste, vier a óbito ou uma reação adversa grave ao contraste, essa instituição possa vir ser processada, né? E aí a gente teve eventos que foram divulgados aí recentemente nas mídias com morte e acabou que a reputação também dessa clínica onde aconteceu ficou comprometida, né? Então, muitas vezes um risco que acontece lá na ponta operacional, nessa ponta de assistência direta ao paciente, vai comprometer toda a estratégia da organização. Então, por que que o PAD fala tanto em gestão de risco integrada, né? Por isso, porque a gente precisa ter uma visão sistêmica desse gerenciamento de risco. Não pode ser só uma tabelinha ali mapeada na gaveta da qualidade ou no dia para falar para a gente, para os auditores. Ah, a gente tem sim, mas aí quando a gente sente na prática ali que vai entrevistar, né, todos os colaboradores. Agora, com essa nova norma, a gente está trabalhando muito através da jornada, né? Vocês vão sentir dentro da norma ali que todos os equipamentos eles estão mapeados, enfim, tudo dentro de jornada de atendimento ao paciente e acaba extrapolando a jornada de toda a execução desses processos. Então, os colaboradores vão ser entrevistados na sua prática. A gente não vai entrevistar só o supervisor ou a pessoa da qualidade, né? A gente quer sentir que essa gestão de risco está na boca não só dos líderes, mas de toda a equipe administrativa, né? Então, quem trabalha ali nesses processos mais internos de apoio, nos processos que trazem, né, segurança para a execução dessa operação, assim como na equipe assistencial também. Então, a gente pode perguntar muito bem ali para uma é, assistente administrativa, para uma recepcionista, os riscos, o que que elas fazem, né, de ação de contingência, e que esse controle ali ele vai estar totalmente integrado
e controlado envolvendo todas essas pessoas, né? Sem integração, o risco que está mapeado no papel, com certeza ele vai se espalhar e vai acontecer ali em qualquer setor da organização. Então, de acordo com a norma, a gente pode classificar os riscos aí nessas inúmeras, né, classes, e é importante que a gente classifique, porque é só entendendo em que classe que esses riscos estão sendo abordados é que a gente consegue fazer a traçagem, né, o delineamento de indicadores direcionados por setores e conseguir delinear também análises críticas mais específicas, avaliando a tendência dessa ocorrência, né, traçando aí treinamentos mais bem aplicados de acordo com a classe de cada risco. Então a gente tem aqui trazido, né, pela norma, os riscos estratégicos, operacionais, financeiros, os relacionados à biossegurança, assistenciais e agora que é a nossa grande inovação aí, os riscos também inerentes à ESG, né? Então a nossa norma PAD ela é certificada pela ISQA. A ISQA leva muito isso em consideração. É também uma consideração muito forte de mercado para as empresas que trabalham aí com a operação conectada na ESG. Não é à toa que o CBR, o PAD, enfim, também estão envolvidos com uma certificação de ESG, né? Conectada aí nessa parte aí de impactos ambientais, sociais e de governança. Então, é importante mapear dentro dessa ótica também. Vamos abrir um pouquinho aqui, então. Os riscos estratégicos. Ah, como é que eu vou mapear risco estratégico, né? Então, isso tem que ser uma coisa mapeada lá junto com a alta administração, com o conselho, conectado ao planejamento estratégico, porque vão ser os riscos que vão estar conectados a essa decisão da alta gestão e ao futuro da organização, conforme a gente já foi colocando desde o início aqui da webinar, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um indicador que me demonstra atraso na entrega de laudos, eu estou demonstrando aqui o impacto direto no posicionamento da clínica, inferindo, por exemplo, a perda da conexão com esses médicos solicitantes. Pô, os caras não vão solicitar mais para minha clínica porque a gente vive aqui atrasando o laudo, né? E como é que isso vai direcionar é, outros problemas para essa administração? Eu vou ter uma queda do faturamento e da reputação também. Pô, essa clínica não entrega nunca quando precisa, né? Então o povo vai parar de ficar mandando exames aí, enfim. E, por exemplo, riscos direcionados à ausência de um planejamento do parque tecnológico e um planejamento da tecnologia também da informação. Então, a gente tem hoje também aqui na norma alguns critérios aí relacionados, né, ao direcionamento das tecnologias de informação, dos sistemas, inclusive de inteligência artificial. Então, quem não avaliar isso, esses sistemas, quem não verificar os potenciais riscos, né, de delinear o uso dessas inteligências artificiais, trazendo benefícios para a organização, também vai estar deixando o serviço obsoleto aí e mal posicionado no mercado, porque quem trabalhar com IA vai conseguir laudar muito mais rápido, claro, trazendo esse laudo aí com as condolências, enfim, e toda a aprovação do corpo clínico, né, com essa aprovação final. Mas quem não se atualizar vai ficar para trás. Os riscos financeiros, né, que é onde a clínica perde dinheiro sem perceber, a gente pode conectar isso aqui também quando a gente fala do risco da má qualidade, né? Então, eu não ter qualidade, eu não implantar processos gerenciados, processos onde eu enxergue as etapas de execução e onde os riscos possam acontecer, acarretam riscos financeiros, né? Então, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter acreditação, porque só traz custo, tá? Mas e qual é o custo de você ter essa má qualidade na sua clínica, né? Por exemplo, quanto de glosa você está tendo porque tem erro de faturamento, má execução de processo, né? Erros recorrentes de faturamento, porque você não está mapeando esse risco, não está treinando a equipe e não está conectando essa equipe lá com quem está evoluindo incorretamente, por exemplo, as anamneses, a baixa nos contrastes, né? Então, será que eu estou enxergando esses potenciais riscos? A ausência de controle de custos, a norma traz bastante agora, né? O delineamento é de uma estrutura de custos. Então, se eu não tenho isso delineado, se eu não acompanho onde estão os meus custos, o custo da execução de um exame, quanto que eu posso cobrar por um exame, né? Será que quando eu vou implantar um exame novo,
eu só ligo para os concorrentes e pergunto quanto é que eles estão cobrando, ou eu vou aqui delinear o custo real desse exame, né? Tudo isso é gerenciamento de risco também atrelado à gestão de processos. E a gente ter aí uma gestão baseada em dados, né? Então, avaliar os indicadores, esses indicadores financeiros, para que eu veja, né, que pés que estão essa organização. Então, será que a minha relação de receitas e despesas ela está adequada, ela está com uma tendência positiva, ou eu estou com risco de quebrar, né? Eu estou com risco de fazer um mau investimento porque eu não fiz um estudo, uma análise dos meus investimentos em equipamentos, em expansão da minha clínica. Tudo isso, gente, gerenciamento de riscos. Os riscos assistenciais, né, relacionados à segurança do paciente, aí a gente traz, então, todos os riscos inerentes às metas internacionais de segurança e aos riscos também de execução, das jornadas dos equipamentos aí, né? Então, por exemplo, desde falha da identificação do paciente, que vai lá no cadastro desse paciente, no agendamento, num pedido feito adequado, até a execução de todos os outros protocolos. Então, os exames seguros, né, administração de contraste, extravasamento de contraste, enfim, todos esses aí que vocês já estão bem acostumados por serem riscos da execução propriamente dita dessa operação, né? Os riscos operacionais, então, todos aqueles que trazem apoio, né? Se a gente não tiver mapeado e aferido corretamente, vão trazer falhas profundas aí na eficiência da execução dos processos e na previsibilidade da operação também. Então, por exemplo, se eu tenho uma parada de um equipamento de supetão, né? Ele fica aí indisponível. Como que eu vou fazer para gerenciar os atrasos? Que barreiras eu coloquei para isso não acontecer, né? Se eu estou tendo, por exemplo, muita queda de energia numa região, é, numa cidade, numa região, né? Como é que eu vou lidar com isso? Vai toda hora aí parar esses equipamentos, reiniciar, já injetei o contraste, como é que eu vou reagendar essas pessoas? Então, ter tudo isso mapeado, né? Porque processos que não estão padronizados geram retrabalho, geram inconsistência nos resultados que a gente precisa entregar. Os riscos inerentes de biossegurança, né? Então, todos esses que estão relacionados aí à higienização, desinfecção, esterilização, esses que trazem problemas, né, de contaminação das equipes aí por agentes biológicos, nessa execução da infusão, por exemplo, execução de biópsias, procedimentos invasivos. E os riscos também inerentes à parte ambiental ali, então, segurança na ressonância, na tomo, todos esses riscos de ambiente, né, relacionados a gerenciamento de resíduos também. A gente traz nessa parte de biossegurança, por exemplo, na norma, agora ele está bem explícito, a implantação de um programa de higiene de mãos, onde o PAD ele quer ver essa segurança não só assim num treinamento, num folderzinho de ensinar como é que faz a higiene de mãos, a gente precisa ver a implantação de um programa definido, né? Então, quais são essas estratégias multimodais, as estratégias dentro da organização, em que a gente vai conseguir realmente que essas pessoas façam a higiene de mãos, que isso vai trazer uma segurança maior para os colaboradores e evitar essa infecção cruzada aí, para os pacientes, né? Então, tem que ter protocolos documentados, tem que ter um mapeamento da onde as pessoas precisam fazer essa higiene de mãos, como é que essas equipes vão ser engajadas para fazer a higiene de mãos corretamente, aferir o quanto está sendo usado, né? Por exemplo, do consumo do álcool, do sabonete, fazer auditorias internas aí para ver, né, se as pessoas que estavam com a oportunidade de fazer a higiene de mãos nos locais aonde deveriam ser feitos, nas oportunidades que deveriam ser feitos, se estão fazendo essa higiene de mãos, né? Aferir tudo isso por indicadores. Então, trazer responsabilidade e demonstrar essa eficiência desse monitoramento através de um programa, mostrando princípio, meio e fim, anualmente, não só fazer um treinamentinho ali, né? Pontual no Dia Mundial da Higiene de Mãos, mas trazer ações efetivas mesmo gerenciando e trazendo barreiras para esse gerenciamento de risco de biossegurança aqui. E falando dos riscos relacionados à ESG,
Então, né, cada letrinha dessa, para quem ainda não conhece mais a fundo, o ESG é o monitoramento aí, essa gestão integrada ambiental, social e da governança, né? Então, como é que eu faço para mapear os riscos inerentes, por exemplo, a descarte de resíduos adequado, cumprir legislação, trazer os riscos aí inerentes ao consumo, por exemplo, de energia, de água, que risco isso pode acarretar para a minha organização, né? Ter um consumo elevado de energia, onde é que eu estou perdendo dinheiro, onde eu poderia aplicar um processo aí, um projeto para trazer essa economia, que impacto eu estou trazendo para o meio ambiente. Assim como todas essas ações sociais também, né, que a gente pode captar aí através de notificações, por exemplo, relacionadas à segurança do paciente, trazer um atendimento igual, né, para todos que vão lá. Então, se a pessoa tem algum tipo de deficiência, ou às vezes até essa parte financeira, né, no atendimento, como que eu consigo adequar isso e trazer um atendimento social, é, mais bem mapeado e gerenciado, esses riscos que possam acontecer. E os riscos também inerentes a essa governança, que a gente já falou anteriormente. Então, quando a gente trabalha com gerenciamento de ESG, a gente está falando ali dos riscos relacionados à compliance, né, que é ter essa transparência no cumprimento de legislação, ter todos esses dados rastreáveis e essa integridade nas informações. Então, riscos inerentes, por exemplo, ao cumprimento de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, segurança, né, nos dados aí dos processos informatizados, os registros críticos do paciente, prontuário, segurança na liberação de laudo. Tudo isso aqui dá para botar um risquinho aí mapeado nessas planilhas aí que vocês têm nas organizações de vocês. E aí, o que que vai mudar então quando essa clínica gerencia os riscos de verdade, né? Então, antes de gerenciar riscos, os problemas sempre vão ser algumas surpresas, né? As decisões sempre vão ser baseadas em opinião. Ah, eu acho que pode acontecer isso. Ah, eu acho que não vai acontecer. Um retorno que a gente sempre tem quando vai fazer entrevista, né? Assim, nas auditorias, é: ah, mas esse risco nunca aconteceu aqui, eu nem pensei nisso, né? E aí essas equipes estão sempre trabalhando sob pressão, né? É aquele tipo de equipe que fala assim, acorda de manhã cedo e fala, putz, que pepino que eu vou descascar hoje, né? Qual vai ser o abacaxi? Porque não está prevendo nada, vai trabalhando na banguela ali e sempre tendo algum probleminha que vai acontecer no dia. E depois, não, a gente tem o risco mapeado de verdade, esses processos mapeados, aí os problemas vão ser previsíveis, né? Tá todo mundo treinado, as decisões sempre vão ser fundamentadas em dados. Então, o que que a gente precisa enxergar? Que o risco ele não é uma burocracia, uma chatice no papel. O risco é uma inteligência operacional que a gente pode trazer para trabalhar com segurança, para trabalhar com otimização dos nossos processos. Então, como é que eu vou fazer isso na prática, né? Qual que vai ser aí o meu ponto de partida? Primeiro que se eu não mapear processo, não existe gestão de risco. Não é à toa que agora nessa versão 6 da norma a gente foi bem explícito para escrever isso e trazer ali para deixar assim mais como um conjunto mesmo de boas práticas nesse conjunto de itens aí, de critérios, que precisa fazer a gestão por processos, né? Então, mapear processo, entender como é que a gente trabalha e bota esse mão na massa no dia a dia. Então, quando eu falo de mapear processo, eu estou falando de todos os processos organizacionais. Então, desde os administrativos, então, como é que eu faço um faturamento? Como é que eu faço uma gestão de tecnologia da informação? Como é que eu faço o atendimento na cadeia de processo, ali na jornada do paciente, na ressonância magnética, né? Então, quem não conhece o seu próprio processo, cada atividade, quem não mapeia essas atividades de uma forma enxuta, não vai conseguir gerenciar risco. Existe, pessoal, um monte de ferramenta no mercado que vocês podem usar. O PAD nunca vai ser prescritivo para falar para vocês, por exemplo, que tem que ser esse CIPOC aqui, que é o exemplo que eu vou trazer hoje. Eu só trouxe o CIPOC porque a gente gosta de ilustrar de uma forma prática aí, dar algum exemplo e sugerir para vocês aí, né? Assim, sem querer induzir ou sem ser prescritivo, mas tem muitas ferramentas no mercado. Essa daqui é bacaninha porque ela é simples e a gente consegue enxergar é, esses quatro principais pilares aqui, que é mapear quem são os fornecedores, né?
quem são as entradas, né? Então, quais são os recursos que a gente tem para executar aquele processo? Qual é o processo propriamente dito? Então, as etapas, né, que vão transformar essas entradas em saídas e depois quem vão ser os clientes aí que vão receber também essas atividades. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter princípio, meio e fim. E aí, nessa execução dessas atividades, é onde mora o risco, que são essas atividades críticas. Então, o foco da gente mapear os riscos tem que ser nessas principais atividades que a gente chama de atividade risca, de atividade crítica, desculpa, do processo, né? Então, que trazem um impacto significativo nessa gestão. Então, por exemplo, quando eu estou falando de ressonância magnética, a triagem da segurança desse paciente antes de entrar no campo, forte campo magnético, ali com, por exemplo, um detector de metais, fazer toda aquela entrevista, se tem, né, objetos metálicos no corpo. Essa triagem, ela é uma atividade crítica, porque um erro, um pequeno erro nessa atividade, né, dessa execução da triagem, ele pode resultar num acidente grave e irreversível. Então, como é que vocês vão pensar nisso aqui, né, de atividade crítica na prática? Vocês vão pensar assim, ó, o que que acontece nessa etapa de processo se ela falhar? Então, por exemplo, se ele trouxer aquela atividade de processo, trouxer um dano para o paciente, acho que tem alguém com o fone aberto, acho que é a Angelina. Estou sentindo o eco da minha voz, se puder desligar o fone. Eu já estou mudando, Aline. Oi, obrigada, Gina. É que eu estava no celular, estou passando para o computador. Tá bom. É que eu estou ouvindo o eco da minha voz, atrapalhou. Obrigada, obrigada, Angelina. Então, o que que vocês vão pensar ali, ó? Será que essa atividade de processo, né, esse verbo, que é a atividade do meu processo, ela traz um dano para o paciente? Então, vai ser qualquer falha que vai comprometer a segurança? Ótimo, ela é uma atividade crítica. Ele traz um impacto financeiro, né? Então, pode gerar uma glosa, um retrabalho, uma perda econômica? Beleza, então é um risco aquilo ali. Pode gerar um risco. Traz um atraso significativo para a execução das minhas atividades, ele vai interromper, né, a execução dos exames, bloqueia o fluxo operacional, vai trazer uma insatisfação do paciente, beleza, então isso é uma atividade crítica, eu posso enxergar algum risco ali que venha a acontecer. Então, ó, seguindo esse cone aqui, né, onde a gente pode até, entre um e outro, colocar as barreiras, a gente vai ter ali, então, primeiro, enxergar quais são essas atividades, né, essas tarefas essenciais para o sucesso da execução desses processos aí do projeto. Enxerguei o que é atividade crítica e eu vou associar quais são os riscos que estão conectados nela, né? Então, eu não vou sair mapeando o risco igual um louco. Eu vou conectar nos processos que eu mapeei, na forma como eu executo essas atividades dentro da minha organização. Depois, sim, aí eu vou conectar essas atividades para entender quais os riscos e aí colocar essas barreiras, essas ações de prevenção. E no final, fazer essa análise global. Então, quantas vezes está acontecendo? O que que eu tenho feito para prevenir? Como é que eu estou monitorando isso? Depois que eu fiz isso, eu vou precisar priorizar, né? Então a gente enxerga aí um monte de risco, mas eu vou priorizar para eu não ter lá 250 mil riscos mapeados e não saber como é que eu começo a trabalhar com isso, né? Então, o foco nessa atividade de priorização de riscos é evitar o desperdício de esforço nosso, né? Que trabalha aí fazendo essas oficinas dentro das organizações, fazendo essas pessoas enxergarem onde estão inseridas. Então, para priorizar, a gente precisa ver qual é a gravidade do impacto desse risco, né? Então, quais vão ser as consequências se esse risco se materializar, qual é a frequência, né, dessa detecção dessa ocorrência, então, com que regularidade esse risco pode se manifestar na operação, né? Será que toda vez que a gente for executar aquela tarefa pode acontecer aquele risco? O processo está muito mal delineado, eu tenho poucas políticas ali que amarram bem essa execução, as equipes não estão treinadas sobre aquilo, então é um risco mais grave que eu preciso ficar de olho e trazer barreiras e motivos de prevenção, né? E a capacidade de eu detectar, então, quão difícil é identificar esse risco antes que ele cause um dano. Então, se eu levar esses três pontos em consideração, aí esse risco ele precisa ser priorizado, precisa ser colocado aí
na ponta do monitoramento, no início, de eu treinar as equipes, de eu trabalhar isso dentro da comissão de gerenciamento de riscos, tá? Como é que eu posso fazer isso na prática? Então, também existem várias ferramentas para fazer esse mapeamento, tá, gente? Eu só trouxe uma que é a FEMEA, que é o que o pessoal mais fala, mas vocês não são obrigados a usar a FEMEA. Só que vocês precisam usar uma ferramenta aonde vocês vão conseguir vincular, então, esses riscos ao processo que está mapeado, trazer essa priorização, igual eu coloquei no slide anterior, demonstrar ações de prevenção ali descritas, né? E mostrar também como é que esse monitoramento vai ser feito continuamente. Se vocês conseguirem alguma outra ferramenta que faça isso, que seja mais fácil o entendimento, tranquilo, das equipes, né? Se não, usem a FEMEA aí, mas de uma forma que não tenham muitos riscos mapeados e que vocês consigam realmente treinar essas equipes e conseguir monitorar isso aí nas execuções do dia a dia. Depois que a gente fez então esse mapeamento, toda essa priorização, aí precisa colocar na prática o processo de notificação de riscos, porque notificar risco é o coração da melhoria contínua, aonde as pessoas vão avisar, né, trazendo essa maturidade que essa notificação ela é uma ferramenta para avisar que eu preciso trazer essa melhoria de processo e trazendo dados, então, para que a gente gerencie esse risco propriamente dito. Então, o que que eu vou notificar ali? Os eventos adversos, né, que ocorreram e causaram dano, né, que precisam ser investigados. As quase falhas que a gente tem visto que isso é muito difícil de notificar e trazer esse conceito para as equipes, né, porque a pessoa notificar que quase errou, quase falhou, é bem difícil mesmo. Então, isso é muito a cerejinha do bolo, mas que a gente tem que ir com patas de formiguinha estar sempre conscientizando, né, essas equipes. E as não conformidades, trazendo aí, né, os desvios de processos que indicam aonde o sistema precisa ser fortalecido. Quando vocês forem trabalhar isso, é preciso diferenciar bem, pessoal, esse conceito na cabeça da equipe, no manual da qualidade aí, né, nessa norma, né, que vocês têm internamente sobre a gestão da qualidade, o gerenciamento de risco, diferenciando bem esse conceito do que é não conformidade de processo, do que é um evento que aconteceu ao paciente, tá? Para vocês trabalharem isso aí em caixinhas diferenciadas, melhorando aí processos e investigando a fundo com ferramentas aí esses eventos relacionados a paciente. Quem não tem essa cultura de notificação não aprende nunca, não consegue trazer essa melhoria contínua. Depois que a gente traz, então, esse fluxo, né, de abrir, identificar essa notificação, a gente precisa ter ferramentas e um fluxo contínuo, aí, principalmente dentro da comissão de gerenciamento de riscos e de núcleo de segurança do paciente, para analisar profundamente o que está acontecendo, investigar a fundo, né, na sequência ali, o que houve com o paciente, o que está havendo nesses processos, trazer essas ações corretivas fundamentado nessa análise crítica aí, nessa análise profunda, né, dessa notificação, e aí, em cima disso, traçar esse acompanhamento contínuo, esse monitoramento desses resultados para garantir essa ação eficaz, né? E para isso, nesse monitoramento, a gente vê aí ao longo da norma e ao longo das execuções dos processos de vocês, vários indicadores que a gente está aferindo dentro dos processos, mas que vão demonstrar para vocês como é que está o nível do risco na organização. Então, por exemplo, a gente trabalhar ali com uma meta, né, um limite aceitável dos eventos adversos que tenham acontecendo, né? Então, por exemplo, eu tenho um limite aceitável aqui de 0% de eventos adversos, mas eu preciso monitorar isso, porque também eu preciso monitorar que essas notificações não estão subnotificadas. Então, vão ser indicadores aí conectados diretamente ao processo, por exemplo, do ato de notificar. O outro indicador ali que a gente tem é repetição de exames, né? Então, quantas vezes eu estou fazendo reexame, reconvocando esse paciente? Será que isso é falha técnica? Será que eu tive falha na infusão de contraste ali? Isso tudo pode trazer um risco para o paciente, um risco para a operação. Por exemplo, a taxa de glosas, né? Então, a gente acha que isso aqui é um indicador que está conectado só lá no setor financeiro,
mas não, a gente está trazendo aqui uma melhoria de processo de toda essa jornada de atendimento do paciente na execução dos exames. E, por exemplo, o indicador da liberação de laudo. Às vezes, eu atrasar um laudo, eu vou impactar diretamente na conduta do médico prescritor, na conduta de um cirurgião. Então, eu estou inferindo diretamente um risco ali de atendimento àquele paciente. Então, quando a gente vai fazer esse monitoramento, a gente tem 3 passos aqui principais que vão trazer um controle contínuo nesse sistema. Que vai ser ali, então, identificar essas tendências, né? Então, cada vez que acontece essas notificações, enfim, eu estou reconhecendo os padrões de atendimento da minha clínica. E quando eu reconheço o padrão, eu consigo priorizar e prevenir que esses riscos se tornem problemas mais graves no futuro, né? Então, às vezes a gente consegue captar antes, por exemplo, um risco de identificação de um paciente, um erro de cadastro, antes que isso vire depois um erro de laudo, né? Uma entrega incorreta de laudo. Outra parte que é bem importante, que a norma traz, agora bem explícito, para que a gente consiga identificar as tendências do nosso gerenciamento de risco, é a gente atribuir aí auditorias de processos críticos, né? Então, a gente reforçou bastante nessa escrita de norma que é bacana se o serviço conseguir auditar, criar seus checklists próprios, trazer aí uma metodologia interna para ver se esses processos, esses protocolos que vocês mapearam aí de gerenciamento do risco seguro aí do paciente, da segurança do paciente, estão sendo executados corretamente, né? Então, será que eu falei ali que a pessoa vai fazer, por exemplo, a contenção do risco de queda de tal forma, mas será que na prática as pessoas estão executando essas ações aí de prevenção da queda, conforme está escrito ali no meu protocolo? A gente pode auditar isso e levantar dados, né? Da mesma forma que dá para fazer também essa busca ativa de riscos através de inspeções de segurança. Então, ter realmente aí os batidões, né? Investigar, por exemplo, se os prontuários estão sendo preenchidos corretamente, se as prescrições estão sendo preenchidas e feitas antes, por exemplo, da infusão do contraste. Então, é olhar na prática se os processos acontecem conforme tem que acontecer, e não só para mostrar para os auditores do PAD depois no dia da auditoria, né? Depois antecipar esses problemas, né? Então, esse monitoramento aí, agir sempre preventivamente, então trazendo treinamentos para essas equipes, sempre fornecer feedback para quem notificou, divulgar essas notificações dentro da organização e principalmente trazer os testes de implementação dos planos de contingência que forem delineados de acordo com os riscos que foram mapeados ali. Então, se eu faço um plano de contingência, eu tenho que testar antes do risco acontecer se aquelas ações ali vão ser efetivas na prática, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um risco de invasão de sistema, quando alguém invadir o meu sistema informatizado, o que que eu vou fazer, né? Eu deixo ele ali bloqueado, não consigo laudar, ou antes disso eu vou fazer testes ali de invasão, a minha TI vai investigar isso, quem que está caindo em e-mail, por exemplo, que contém vírus, né? Então, existe toda uma cadeia de processo aí que a TI pode fazer a respeito disso. Igual, por exemplo, quando a gente fala de risco de incêndio. Então, eu tenho que fazer o meu plano de evacuação da clínica, testar se as pessoas sabem seguir pelas rotas de fuga corretamente no tempo que está padronizado pela brigada de incêndio ou pelo treinador ali, né, que fez esse delineamento de evacuação. Então, isso a norma traz muito forte, que a gente preconize esses testes de implementação aí. E ajustar essas estratégias, né? Então, a gente tem ali explícito perante até a legislação, né, que precisa ter uma comissão de gerenciamento de riscos, a comissão do núcleo de segurança do paciente, para trabalhar, para pegar esses dados aí e fazer acontecer dentro da organização. E em cima desses dados reais, essas comissões podem ser as responsáveis por corrigir os fluxos, né? Trazer esses responsáveis aí por disseminar esse conhecimento. Então, aqui eu trouxe só para ilustrar aí qual que é o critério, né, que trata dessa questão de plano de contingência, que é o 3.3.4, aonde ele está bem mais amplo do que na norma 5, né, trazendo todas essas exigências aqui de critério para formalizar quais são as contingências de todos os riscos mapeados,
como é que vai ser treinado, quais vão ser esses testes periódicos e demonstrar, né, que os testes realmente acontecem ao longo do ano, não só fazer um treinamentinho ali de boca, né, lendo o documento, mas testar na prática se essas contingências vão funcionar na hora que a gente precisar. E aí tá sempre revisando, aprimorando o plano de contingência e fazendo a manutenção desses registros, né? Então, mapear completamente, né, todas as etapas, desde a criação desse plano de contingência até a revisão que a qualidade determinar aí. Depois a norma traz bem amplo também e explícito isso de trabalhar com cultura justa, tá, gente? O que que é essa cultura justa? É a gente, primeiro, não punir quem está notificando esses riscos. É eu trazer para dentro da minha organização que se as pessoas notificarem, se trabalharem em risco, se trabalharem em prevenção, eles vão ser dignos de confiança, que isso vai trazer aprendizado e vai responsabilizá-los, a executar os processos de uma forma mais segura. Então, como que a gente faz isso daqui na prática, né? Então, primeiro, eu tenho que ter políticas muito bem delineadas, dizendo de quem vai ser a responsabilidade e trazendo a liderança, cumprindo, né, trazendo esse apoio explícito que realmente, se, por exemplo, um risco acontecer, aquela pessoa ali não vai ser demitida por isso, e sim, quem vai ser culpado é, na verdade, o CNPJ, né? É o processo que aconteceu errado, é alguma etapa do processo como um todo, e não só aquela pessoa que estava ali e acabou explodindo a bomba na mão dela, né? É a gente trabalhar essa cultura do gerenciamento de risco com transparência, né? Sensibilizando as pessoas, né? É eu trazer aí um protocolo, por exemplo, de disclosure, né? A norma traz isso agora também bem descrito ali. O disclosure é como que eu vou comunicar para o meu paciente que eu errei com ele, né? E trazendo aí quem que vai ser o responsável por programar essa comunicação, em quanto tempo, como é que a gente vai ajudar a resolver esse problema que a própria clínica criou. E, em paralelo a isso, a gente tem também o suporte à segunda vítima. A segunda vítima é aquele profissional que passou junto com o paciente por aquele evento adverso. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que infundiu o contraste em alguém. E aí, esse paciente morreu na minha mão. Eu vou ficar extremamente culpada, né? Eu vou me sentir mal com isso. Então, eu sou uma segunda vítima, né? Às vezes eu fiz um erro de medicação, às vezes o paciente foi puxada ali uma arma que ele estava, né, com porte de arma, e eu não entrevistei ele antes, então eu vou me sentir super culpada. Então eu sou uma segunda vítima desse processo. Que suporte emocional e suporte, inclusive profissional, que essa clínica vai trazer e quais são esses canais de atendimento a esse colaborador aí que ficou envolvido nesse evento, né? E aí está sempre divulgando isso, né, dessa cultura justa. É claro, né, que apesar de treinamentos, enfim, de toda essa divulgação, pode ser que algum colaborador não esteja contribuindo, né, com tudo isso. E aí a gente, claro, né, deve tomar, aí, de acordo com a gestão de pessoas, as medidas cabíveis. Mas, no geral, o que precisa se trabalhar é a cultura justa ampla, né, amplamente divulgada na organização. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, é, o nível, né, que vai separar as clínicas comuns das clínicas que são acreditadas e que levam a sério esse gerenciamento de risco é essa maturidade organizacional. Por quê? A acreditação, ela não é só um selo ali que vocês ganham e colocam na parede, né, no dia ali que o auditor foi e viu aquela fotografia de como está sendo executada ali os processos naquele dia da auditoria, né? Ela é um nível de maturidade. Cada vez que os auditores voltarem, né, a gente quer ver, inclusive nas mídias, o crescimento desse serviço financeiramente, com a sua marca muito bem divulgada, trazendo uma pesquisa aí de satisfação, uma experiência do paciente cada vez melhor, né? Então, a elevação do nível de maturidade, usando esse conjunto de boas práticas que o PAD traz através dos seus princípios e critérios, demonstrando segurança e boa execução aí de seus protocolos, né? Então,
mais uma vez trazendo isso, né, que clínicas comuns que não têm essas certificações ainda reagem aos problemas depois do impacto do que aconteceu desses eventos e da má execução de processos. E as clínicas acreditadas não, vão antecipar, vão monitorar, vão pensar nesses riscos aí, tanto positivos, que a gente comentou no começo da nossa webinar, quanto nos negativos e catastróficos aí, de uma forma sistemática. Então, pessoal, risco não é evento, né? Não é pontual, ele é um sistema. Gerenciar risco é sistema. Sem sistema, não existe gerenciamento de risco. Existe apenas sorte ou não, né? O azar da pessoa trabalhar aí só apagando incêndio. Então, a acreditação é isso, começar a enxergar aí os processos com profundidade e assumir o controle da operação perante o gerenciamento de riscos. Terminei. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir aí as perguntas. Muito Vou bom, para Aline. Muito gestão bom. do tempo e gerenciamento de risco também, você É, viu, né? excelente, excelente. Deixa eu ver, estamos aí com 30 pessoas. Boa noite, o pessoal foi entrando. Eu sei que teve um problema no link, viu, gente? Eu peço desculpas, mas o webinar vai ficar gravado, então se alguém que vocês conhecem não conseguiu assistir, peçam desculpas e a gente vai mandar o link assim que ela tiver subir para a gravação, a gente vai mandar no e-mail todo mundo que se inscreveu, tá bom? O link. Alguém Muito abriu o bem. microfone? Não? Não estou vendo. Aqui não temos nenhuma pergunta aqui, mas, gente, quem quiser aproveitar, abrir o microfone e perguntar, Josimara, querida, pode abrir o microfone direto, viu? E Precisa a câmera levantar. também, que eu quero ver você. É, a câmera também era uma boa, né, gente? Cheio de gente bonita e vocês não abrem a câmera. Eu até peço desculpa que eu tô olhando pra cima, porque eu tô usando a câmera do celular e no computador aqui. Tudo bem, Josimara? Tudo bem, graças a Deus. Eu corri horrores para assistir esse webinar, estava muito esperançosa para ver. E eu queria agradecer, né? Esclareceu muitas dúvidas, trouxe uma visão aí bem sistêmica mesmo para a gente. E eu queria, assim, talvez eu não vou saber fazer a pergunta, mas eu tenho um desafio onde eu trabalho, na parte de imagem, que é demonstrar, assim, de forma reativa, a gente consegue, pelas notificações, o monitoramento desses riscos. E, de uma forma proativa, a gente sabe que ali as auditorias, a gente acaba conseguindo dar uma olhada nisso. Mas, assim, às vezes eu me deparo com esse desafio, assim, como você monitora e gerencia os riscos de forma proativa para além da auditoria. Eu ainda, Uhum. né, fico aqui matutando e talvez você vai conseguir me ajudar nessa parte. Isso, Josimar. Olha só, você vai fazer esse monitoramento depois que você conseguir captar esses dados, né? Então, toda essa captação de notificação, dos levantamentos dessas auditorias internas suas aí, né? Então, vamos que você pega aí uma auditoria, não essa auditoria completa que a gente faz, né, anualmente interna da norma completa do PAD, mas você pode fazer pequenas auditorias de processos críticos. Falar, vou auditar agora, por exemplo, o processo de ressonância, o processo da recepção, do cadastro, da gestão de acesso. E aí, em cima disso, você tentar captar nessa execução dos processos ali, se está acontecendo algum risco, né? Pelo que eu entendi, vocês já fazem esse tipo de auditoria aí. E aí, em cima desse levantamento de dados, você vai pegar essa incidência e vai levar para a tua comissão de gerenciamento de riscos, né? É um monitoramento constante. Então, você vai levantar, puxa, olha o nosso indicador aqui de não conformidade, da incidência de risco, do número de notificações que está acontecendo, por exemplo, sobre extravasamento de contraste, sobre um erro de cadastro que está se repetindo ali na recepção, por exemplo. Poxa, então você está vendo ali que está com muito erro de cadastro na recepção. Então, a tua comissão de gerenciamento de risco vai botar esse risco como prioritário para fazer de novo ali um mapeamento de processo, para ver por que está acontecendo esse risco. Então, é uma coisa muito dinâmica. Essas planilhas, por exemplo, FEMEA ou de mapeamento de risco, elas têm que ser revisadas constantemente, e debatidas, sabe?
Eu, por exemplo, quando eu trabalho como consultora, eu gosto de colocar na planilha FEMEA uma coluninha ali escrito monitoramento, aonde eu já descrevo nessa coluna de monitoramento quais vão ser as ações inerentes àquele risco que a gente vai sempre debater na comissão de gerenciamento de risco. Então, por exemplo, constantemente perante pauta programada, sei lá, bimestralmente, conforme pauta programada, verificar como está o processo, vamos lá, de contenção dos riscos de biossegurança, né? Então, vamos lá, aferição, por exemplo, dos dosímetros, incidência de dose, né? Os riscos inerentes ali a pérfuros cortantes. Então, fica o responsável da comissão por apresentar esse panorama. Então, isso está sempre em debate, sabe? É colocar essa comissão para trabalhar efetivamente, debater efetivamente com pautas já pré-programadas. Às vezes, assim, você já consegue fazer ao longo do ano, sabe? Essas pautas pré-programadas, assim, em cima desses teus indicadores e em cima dessas auditorias pré-programadas também. Então, é como se fosse assim, não só aquela auditoria interna, né? Fazer para além disso, por exemplo, em vários momentos, observar um processo crítico, alguns, conseguir entender ali, por exemplo, vamos supor que eu passe um dia em uma unidade olhando o fluxo da ressonância. E aí eu vou Isso mesmo. observando assim, né? Ah, entendi, não, Isso, bacana. mas aí você audita a fundo mesmo, entendeu? Você faz igual a gente aqui do PAD faz. Você vai lá, se eu vou auditorar o processo de ressonância, então, a jornada de ressonância. Você vai lá no colaborador, manda ele abrir lá o sistema, vamos ver como é que está o laudo, se estão escaneando, por exemplo, prescrição que tem que ficar lá dentro do laudo, se for assim o processo, né? Se estão fazendo o preenchimento da pesquisa na hora certa, o termo de consentimento, se está tudo assinadinho, carimbado, feito no momento certo, entendeu? Porque em cima desses dados você vai levantar, e aí o que que o PAD diz a respeito de dados? A gente não precisa, a gente tem que captar dado e usar esse dado para tomada de decisão. Então, tu vai captar um montão de dado aí, através de auditoria interna, através de notificação. Agora, o que que vocês vão fazer com isso na prática? Aí, o que eu vou fazer na prática, você vai debater dentro da tua comissão de gerenciamento de risco. Por isso que a gente tem que determinar responsáveis, assim, fazer uma comissão devidamente nomeada, com pessoas mesmo ali que tenham conhecimento em várias áreas, de uma forma ampla, para fazer essa tomada de decisão em conjunto, para que essa comissão seja normativa mesmo dentro da organização, né? Não pode colocar ali, por exemplo, nota de nomeação, o responsável dos riscos assistenciais vai ser a enfermagem. Mas quem da enfermagem? Quem é a gerente de enfermagem? É a técnica fulana de tal, né? Então, ela vai lá dentro da comissão de gerenciamento de risco e a cada 2 meses, por exemplo, vai levar um panorama dessas auditorias internas, como é que está o processo de gerenciamento do risco assistencial. É botar para funcionar mesmo de uma forma dinâmica, né? Captar dado, usar. Captar dado, usar. Tá. E aí, no final, por exemplo, eu conseguiria até olhar, né, se no início, quais riscos eu estava observando, e daqui a algum tempo se teve ação, aquele movimento, né? Isso mesmo. Mas você entende que quando você vai auditar o processo. E aí, em cima E, daquele processo, você vai ver se pode estar um potencial risco acontecendo. Então, por exemplo, tu vai auditar a atividade de fazer o cadastro do paciente na recepção. Então, essa é a atividade. Vamos lá, auditar a atividade de cadastrar. Dentro desse cadastro, que risco que pode acontecer? A troca de um cadastro, né? Cadastrar o nome errado, eu não colocar os identificadores que eu coloquei no meu protocolo. Aí tu vai riscos de anotando guerra. isso, entendeu? Tipo, ó, dentro desse processo do cadastro, poxa, eu peguei 3 potenciais riscos ali. Tá errado, não pode ficar assim esse processo de cadastrar. A gente tem que treinar essas recepcionistas a fazer assim, assim, assado, conforme o protocolo. Então, você vai munindo a tua comissão de dados ali para colocar a mão na massa, Entendi, perfeito. entendeu? Muito Não obrigada. é difícil, né? Não é difícil ser só ter que arregaçar a Eu manga e ir lá acho que dá perto para da ter operação. clareza, né, na prática, assim, como que eu poderia fazer, mas
Foi ótimo, eu gostei muito. Obrigada. Que bom, que bom. Queria Ó, a gente vai. aproveitar, Isso, é, Cássia, fala do eu já ia curso aí, que aproveitar, a gente vai falar a fundo disso no exatamente. curso. Aproveitar a fala da Josimar e da Priscila Jorge, que ela é da Unimagem de Marília, está fazendo uma pós-graduação da Unimed. E dizer que a Aline vai dar o curso, a Aline já dá esse curso de gerenciamento de riscos no colégio, e ele é específico para a área de imagem. Então, gente, aproveitem, vocês que são de imagem, é muito difícil. Eu sempre falo isso, né? Eu que venho de outra acreditadora dessa área de qualidade na saúde. A gente tem muito evento, muito curso voltado para qualidade e segurança na saúde, mas é sempre voltado para uma questão mais complexa hospitalar, né? E aí no colégio a gente entendeu essa demanda que vocês querem saber das dores de vocês, né? Não do paciente que caiu no leito, porque vocês não têm leito. Pode até ter um risco de queda, mas não para o hospital. E sempre a gente vê cursos, webinars, sempre voltados para a questão hospitalar, né? De alta complexidade, UTI, pronto-socorro. Aqui não, tudo que a gente faz aqui é voltado para a imagem. Então, a Aline vai dar esse curso agora em maio, né, Aline? Em Isso, em maio. maio, 2 dias no período da noite, a gente já vai lançar o curso, as artes já estão prontas e vamos abrir para inscrição. Então aproveitem, é aula sempre didática, tá, gente? Colocar a mão na massa, como a Aline está falando. Se ela quiser, ela fala um pouquinho mais. Mas antes de eu passar a palavra para você de novo, Aline, a Maíra Tranquilo. perguntou, tem alguma quantidade mínima para essa auditoria? E outra coisa, as atividades da comissão de riscos pode ser efetuada pela Comissão de Proteção Radiológica? Aí você já fala do curso e responde a Maíra, para gente ir Isso, encerrando. o intuito do curso é a gente fazer bem prático mesmo, tá, pessoal? Para debater, fazer dinâmicas aí e abordar esse tipo de questão que vocês estão fazendo para a gente aqui, né? Então, como é que eu boto a mão na massa? Como é que eu faço isso daí na prática, tá? Então, vamos lá, as perguntas. Repete para mim se primeiro existe uma quantidade de auditorias, é isso? Isso, para essa auditoria que vocês estavam comentando, existe uma quantidade, acho que quantidade dos Então, riscos? não, então, é isso que a Boa. gente está falando Tá. aqui desde o comecinho. Não existe uma quantidade assim fixa que eu vou falar para você. Você que tem que enxergar isso dentro da realidade da tua organização, né? Então, isso vai depender, por exemplo, das modalidades de exames que se faz, dos processos que você já mapeou. Então, vai sentindo aonde os problemas têm acontecido mais e prioriza começar por ali. Então, por exemplo, eu tenho mais problemas no setor de tomografia. Então, começa a fazer por ali, né? Essas auditorias no setor de tomografia. Ah, não, é na mamografia. Então, começa auditando por ali, faz um plano piloto, vê se foi bacana auditar. Cria um checklistzinho de acordo com o processo que você mapeou, né? E aí, para ver, porque é legal fazer o checklist de acordo com o processo mapeado, porque vocês vão auditar na realidade que vocês executam aí, né? Então, por exemplo, a Angelina tem um sistema informatizado que fazem o cadastro de uma forma, já a Rejane tem de outra. Então, a Angelina e a Rejane vão auditar de acordo com os processos que elas executam lá. O que importa é vocês conseguirem captar dados para debater na comissão, né? Vai começar com um pouquinho, depois vocês vão melhorando a metodologia. A gente gosta de falar aqui aquele jargão, né? Antes mal feito do que não feito, né? Então o negócio é começar. Começa e depois vai melhorando essa metodologia aí. Então não tem quantidade ideal, tem começar e botar a mão na massa aí para melhorar o processo. E E a a segunda auditoria ajuda pergunta? a segunda é se as atividades da comissão de riscos podem ser efetuadas pela comissão de proteção radiológica. Ah, olha só. A legislação, que é a 611 de 2022 da Anvisa, que trata eh, dessa padronização e o funcionamento dos serviços de diagnóstico por imagem, determina que tem que ter uma comissão de gerenciamento de riscos, aonde vão ser abordados aí, então, todos esses riscos inerentes aí que a gente falou aqui, desde os estratégicos até os últimos riscos assistenciais e operacionais. Mas essa legislação ela é muito clara se existe alguma outra comissão dentro da organização que também trabalhe todos esses, tá? Porque às vezes a proteção radiológica não está trabalhando todos. Aí vocês podem atribuir uma comissão única. Então, por exemplo, eu posso ter uma comissão única chamada Comissão de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente.
no diagnóstico por imagem, né? Eu posso juntar o núcleo de segurança do paciente e a comissão de gerenciamento de riscos, se eu botar no regimento interno que eu vou trabalhar todas essas pautas aí com a comissão. Então, por exemplo, eu posso trabalhar dentro da comissão de gerenciamento de riscos as pautas inerentes à proteção radiológica, mas a proteção radiológica não trabalha tudo que a comissão de gerenciamento de riscos trabalha, entenderam? Tranquilo? Excelente, tranquilo, tranquilo. Acho que sanou aí todas as. A Maíra respondeu, entendi, obrigada. A gente que agradece pela pergunta, viu, Maíra? A gente que agradece a participação. Muito bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Já passamos aqui um pouquinho do nosso horário, mas isso é muito bom porque teve discussão e isso é que importa, né? Porque a gente faz um webinar muitas vezes com menos pessoas, né? A maioria acaba assistindo depois, mas é importante vocês participarem para pergunta, para discussão, né? Eu costumo até dizer assim, tragam exemplos bons também, né? Às vezes, olha, eu fiz adotei essa prática, essa conduta ficou muito legal, então é bom para trazer aqui para a gente discutir. E fiquem atentos aí às redes sociais que a gente vai abrir para inscrição esse curso de gerenciamento de riscos. Vão ser 2 dias no período da noite, tá? Para vocês, 2 dias seguidos, para vocês, e online, tá? No modelo online. É um curso que fez bastante sucesso no ano retrasado, que a Aline fez, acho que 3 turmas, né, Aline? Foi 3 turmas, E aham. foram 3 turmas, é. E aí nós estamos retomando agora, que o ano passado foi o ano inteiro de revisão de norma, agora esse ano Verdade. esse A ano a gente gente voltou apanhou a ano passado. respirar. Isso, verdade. Passado foi uma loucura com revisão de norma, mas esse ano a gente volta a respirar de novo aí, tá bom? E aproveitando, gente, dizendo aí os nossos próximos eventos, JPR, dia 1º de maio, estamos lá com o painel do PAD e com o lançamento do selo socioambiental do colégio. No mundo inteiro não existe nenhum modelo desse que vamos lançar agora. É um selo socioambiental para a área de imagem, ele vai ser totalmente online, virtual, modelo virtual. Nós estamos avaliando as primeiras clínicas agora, no último projeto piloto, já está 2 anos. A gente está com esse projeto agora, até que enfim saiu. E a gente vai entregar os primeiros certificados lá no painel do PAD na JPR. Não percam, né? Vão lá assistir a gente, as aulas e também prestigiar aí essas primeiras clínicas. E aí a gente vai abrir para inscrição. Só os projetos piloto que nós já fizemos, nós já apresentamos 10, acho que mais de 10 trabalhos científicos, só com os projetos pilotos, que nós fizemos do selo socioambiental, ECR, SRNA e ISQA. Então, eu falo que é um selo que ele já deu certo, né? Porque só pelos resultados científicos que a gente teve aí dos projetos pilotos já deu super certo. Então, o mundo inteiro já está de olho, né? Outras sociedades. Então, eu convido vocês aí para ir lá ver um pouquinho prestigiar as clínicas que vão receber essa certificação, estão participando do processo, e entender um pouquinho como que vai funcionar, tá bom? E 20 de maio nós estaremos na Hospitalar. Nós, pessoal da SBPCML e o pessoal da SBP, falando de acreditação e qualidade em medicina diagnóstica como um todo. Então, vamos falar não só de imagem, como análises clínicas e anatomia patológica. Então, de novo, evento focado nas nossas dores, né? Com cases voltados para a medicina diagnóstica. E espero vocês lá também, é gratuito, hospitalar você paga só para a entrada, né? Se não me engano, é a entrada. E também na JPR também você só paga a entrada como visitante. Acho que a JPR não paga a entrada, você só faz inscrição de visitante e tem acesso a essas salas aí de profissionalismo que eles chamam, tá bom? Então, dia 1º de maio e 20 de maio, aguardo vocês aqui em São Paulo para os nossos eventos, tá? E simpósio de qualidade em Recife em setembro no Congresso do Colégio, tá bom? Estaremos lá também com mais um simpósio, quinto simpósio falando sobre qualidade em imagem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Aline, querida. Obrigada às Obrigada, obrigada, auditoras, pessoal. auditores também. Tem meninos aí também que estão aqui com a gente. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço, boa noite, viu? Avisem a todos que a webinar vai ficar gravadinha, tá bom? Semana que vem a gente já disponibiliza ela. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Boa noite. Obrigada, Tchau, Boa pessoal. tchau, Até noite, mais. gente. Um gente. Tchau, tchau. Parabéns, abraço. Aline. Tchau, Tá, tchau. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.